Muito bem, vamos agora à nossa segunda aula no nosso curso Redação CESP. Nesta segunda aula eu vou conversar com vocês sobre a estrutura do texto dissertativo, especificamente para o tema da atualidade. Nós iremos compreender como deveremos desenvolver os textos do CESP, perfeito? Então vamos lá. Primeiro, é fundamental compreendermos que a estrutura do texto dissertativo é com introdução, desenvolvimento e conclusão, não tem para onde. A estrutura do texto dissertativo, independentemente da instituição CESP, FCC, é uma só. Então, o texto dissertativo tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Para a introdução, basta tão somente você apresentar um parágrafo. No desenvolvimento, aí você pode usar 2, 3 parágrafos, a depender. E na conclusão, também apenas um parágrafo, que é o parágrafo conclusivo, que vai fechar a ideia total do texto, perfeito? Que vem a ser o parágrafo introdutório. Bom, o parágrafo introdutório, ele é, na verdade, o mais importante de um texto. Por quê? Porque o parágrafo introdutório é a apresentação do seu texto. Essa apresentação ela tem que ser muito bem elaborada para causar no leitor o interesse pelo texto. Perfeito? Para você não afastar o leitor do seu texto. No caso, não afastar o seu corretor. Perfeito? Ora, é fundamental compreender que a introdução ela não é um resumo. Eu não posso resumir o que eu não escrevi. Então não devo ter a ideia de que a introdução é um resumo do texto. Não o é. Perfeito? A introdução é uma apresentação. E no momento em que eu vou apresentar esse texto, já que o tema é da atualidade e eu vou trabalhar o texto dissertativo argumentativo, é fundamental que eu apresente o meu ponto de vista. Tá ok? E aí, ao apresentar esse ponto de vista de forma clara, concisa, eu vou causar no leitor um certo interesse, porque eu estou também preparando-o para o desenvolvimento do texto. Perfeito? Então a introdução surge como uma apresentação da temática abordada, em que você, produtor, deverá expor o seu ponto de vista e buscar despertar no leitor o interesse pelo tema. E o interesse, claro, pela leitura do seu texto. Ao produzir o parágrafo introdutório, deverá o produtor apresentar o tema tratado de forma clara e concisa. É a apresentação do tema. Deixar claro o seu posicionamento acerca do tema tratado. E preparar o leitor para o desenvolvimento do texto. Pronto. Simples assim. Veja que há uma certa exigência para a construção do parágrafo introdutório. No CESP, bom, costumeiramente, o CESP apresenta texto motivador ou textos motivadores, o tema e em seguida os tópicos. Não é adequado iniciar o texto em si, o parágrafo introdutório, pelo primeiro tópico. Não é adequado, salvo se a instituição pedir o conceito. E quando ela pede o conceito, normalmente é tema específico e não tema da atualidade. Então, o que é o ideal? Ora, se ela me apresentou o texto motivador ou textos motivadores, em seguida o tema e depois os tópicos, aí eu, claro, na minha introdução eu vou apresentar o tema. E aí preparar o leitor já para os tópicos. Quando nós formos analisar um texto, vocês irão perceber isso bem tranquilo, tá ok? Bom, é importante compreender que, independentemente da instituição, o parágrafo introdutório consiste na apresentação do tema tratado. E sempre de forma concisa. O que é ser conciso? É não trabalhar o circunlóquio. É, na verdade, ir direto ao tema tratado. Perfeito? Normalmente, em temas da atualidade, o CESP apresenta texto motivador, textos motivadores, o tema e, por fim, os tópicos. O correto, como eu falei, é fazer uso do parágrafo introdutório para apresentar, deixa eu corrigir aqui o slide, tá bom? Apresentar o tema tratado. Não deve o produtor utilizar o parágrafo introdutório para, por exemplo, responder logo ao primeiro tópico. Deve evitar isso aí. Embora muita gente peça, responda logo ao tópico. É um equívoco. Você deve, na verdade, buscar primeiro apresentar na introdução o tema tratado. Parágrafos de desenvolvimento. Bom, em um texto dissertativo argumentativo,
em que eu vou apresentar um ponto de vista e defendê-lo, logo, nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou buscar defender esse posicionamento. E para que essa defesa seja acatada pelo leitor, eu preciso fazer uso de alguns recursos, dentre eles o processo argumentativo, apresentar uma boa argumentação para que possa realmente fundamentar o que eu estou dizendo. Então os argumentos são fundamentais, sejam eles de autoridade, sejam eles de lógica, seja de exemplificação, que seja qual for o argumento. Nós vamos, no decorrer do curso, aprender sim a usar os argumentos. Bom, além de eu ter um bom processo argumentativo, a informatividade é imprescindível. E o que é a informatividade? A informatividade nada mais é do que você buscar informações, selecionar informações corretas que fujam do senso comum. Não se prender tão somente à resposta de senso comum. Tá ok? Então veja o que aqui diz aí o nosso texto. Nos parágrafos de desenvolvimento, deve o produtor se preocupar em defender o ponto de vista apresentado por ele, de forma clara e concisa. Para que haja uma boa defesa acerca do que se afirma, torna-se essencial que o produtor se utilize de alguns recursos essenciais, como um bom processo argumentativo, uma boa informatividade, além da seleção adequada de informações com o objetivo de manter o texto coeso e coerente, permitindo dessa forma a compreensão do leitor. É importante que haja a manutenção da ideia de sentido e sequência lógica do pensamento. Vou colocar aqui um azinho, tá bom? Para manter o paralelismo sintático, né? E a sequência lógica do pensamento. O texto é um todo harmônico, perfeito? É importante você perceber que entre os parágrafos deve haver uma dependência. Marcelo, isso aqui, se eu tenho só o tema, e se eu tenho tópicos? É a mesma coisa. Um tópico vai depender do outro, ok? E o texto é todo coeso, é todo coerente. Então, eu tenho que manter essa harmonia textual, tá ok? Durante a leitura, eu não posso fazer o leitor não compreender o que foi dito no parágrafo anterior. Então, ele vai buscar visualizar que há uma dependência. Se você bem observar nos temas que nós vamos analisar, um tema aqui da atualidade, você irá perceber que os tópicos, eles têm sim uma relação. Há uma relação entre os tópicos. Ele não apresenta o tópico 1 e o tópico 2 totalmente distante do tópico 1. Não, até mesmo porque ele me deu um tema, tá certo? Então, se ele me deu um tema, apenas ao apresentar os tópicos, ele me amarrou para que eu respondesse ao que ele pedia ali, a exigência de cada tópico. Nada mais que isso. Normalmente o CESP apresenta em seus textos tópicos para que sejam desenvolvidos no decorrer do texto. Bom, o que é que eu vou fazer? Responder aos tópicos. Tá bom? Então eu tenho que me ater à exigência de cada tópico. E aí, no momento em que eu vou buscar responder aos tópicos, eu tenho que compreender que a minha resposta tem que ser satisfatória. Respondê-los de forma satisfatória. Para tanto, eu devo selecionar bem as informações, fugir do senso comum e também fazer uso de processo argumentativo. Por quê? Porque eu não devo nunca abrir mão de um processo argumentativo. É sempre bom apresentar, porque o leitor ele passa a ter uma credibilidade. Quando nós estamos diante de textos, por exemplo, específicos, então se utiliza artigos de lei. Ao usar artigos, seja de um código, seja da Constituição, eu estou ali dando ao leitor uma credibilidade no que eu estou afirmando. Perfeito? Mas em um texto também, isso, Marcelo, em um texto específico, mas da atualidade é a mesma coisa? Sim. Quando você utiliza um recurso argumentativo, você passa para o leitor uma credibilidade, perfeito? Então não deve abrir mão mesmo respondendo aos tópicos. E o parágrafo conclusivo? Bom, a conclusão é o resultado do que foi apresentado em todo o texto. A conclusão também não deve, como muitos dizem, ser uma paráfrase da introdução. Não, de jeito nenhum. A conclusão não é isso. A conclusão é o fechamento da totalidade do seu texto. E nesse momento em que você busca fechar o texto, aí você pode fazer uso de um reforço do processo argumentativo, como pode tão somente responder à sugestão. Para o CESP, isso é importante, normalmente o CESP pede no último tópico, quando o tema explorado da atualidade, que é o que nós estamos conversando aqui, no último tópico ele pede
para que você apresente algumas sugestões. Se ele me pede sugestão, o que é que eu faço? Eu concluo meu texto com o último tópico. Tá certo? Simples assim. A conclusão de um texto dissertativo se apresenta como resultado do que foi apontado, apresentado durante todo o texto. Normalmente, usa-se o parágrafo conclusivo para reforçar o processo argumentativo ou para oferecer sugestões, a fim de se resolver o problema apresentado no texto. O SESP, normalmente em temas da atualidade, pede, no último tópico, ao produtor que apresente algumas sugestões. Muito bem, vamos agora à análise de um texto. Vejamos o tema. Texto motivador. No mesmo dia em que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou, por unanimidade, uma resolução em que se exigia proteção para hospitais em zonas de conflito, um novo ataque, desta vez de rebeldes, atingiu uma maternidade situada em área controlada pelo governo sírio, em Alepo. De fato, a aprovação levanta uma questão embaraçosa: como esperar que os países cumpram a resolução se eles próprios são, algumas vezes, autores dos ataques? Diante de representantes das potências com poder de veto, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, a presidente da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras apelou para que o Conselho dê o exemplo e acusou 4 dos 5 países por bombardeios a hospitais. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Aí veja o tema: ataques diretos e intencionais a hospitais no mundo contemporâneo, crimes de guerra. Bom, eu vou focar aí quem? A Síria. O foco é a Síria. Ao elaborar o seu texto, aborde os seguintes aspectos. Tópico 1. Guerra civil na Síria, símbolo de um mundo em ebulição? 13 pontos. Tópico 2. Ataques a hospitais e as diversas faces do terrorismo? 13 pontos. Tópico 3. Ação intencional no combate aos crimes de guerra? 13 pontos. Total, 39 pontos, mais 1 ponto de apresentação. Então, a prova valia aí 40 pontos. Vamos ao texto. Veja a introdução como ele apresenta o tema. Os recorrentes ataques ocorridos na Síria, como o lançamento de gás tóxicos e o bombardeio a um hospital em Alepo, olha o ponto de vista, evidenciam a prática de crimes de guerra. Porquanto, ao ter como alvo a população civil, demonstra-se claramente a violação aos direitos humanitários, sendo necessária uma intervenção por parte da comunidade internacional. Então, o ponto de vista é esse aqui. Olha. Os recentes ataques, vou mudar aqui de cor, evidenciam a prática de crimes de guerra. Perfeito? Olha lá. Muito bem. E agora, os parágrafos de desenvolvimento. Nesse momento, vai-se buscar responder a cada tópico. Guerra civil na Síria, símbolo de um mundo em ebulição. Ataques a hospitais e as diversas faces do terrorismo é o segundo tópico. E o terceiro tópico ele vai utilizar no parágrafo conclusivo, já que ele pede aí as ações internacionais. O que é que deve a comunidade internacional fazer? Veja bem. No entanto, não se deve ter a guerra da Síria como um caso isolado e raro. Na verdade, o Oriente Médio é uma região de constantes conflitos, motivados por interesses políticos, econômicos e, acima de tudo, por facções religiosas. Não poderia ser diferente no território sírio, dominado pelo extremismo e pela ditadura de Bashar al-Assad. O que se percebe neste momento são os interesses sobrepor a razão. Devido a isso, a guerra na Síria se apresenta hoje como a maior crise humanitária do século XXI, vitimando mais de 200 mil pessoas e somando mais de 4 milhões de refugiados. Esses dados são fundamentais. Veja que ele foge do senso comum, ele vai para o processo de informatividade e utiliza a estatística como argumento. Perfeito? Segundo parágrafo. Só um detalhe, é importante perceber aqui que ele utilizou esse elemento, olha. No entanto, ele fez uso desse elemento retomando a ideia anterior de forma contraste, criando um contraste.
No parágrafo seguinte, para agravar ainda mais essa crise, olha como ele retoma o parágrafo anterior, buscando agora responder ao segundo tópico. A crise a que ele se refere, a crise humanitária. Os ataques diretos a hospitais e a maternidades reforçam o cenário de horror pelo qual passa a população síria, vítima especialmente de grupos extremistas, os quais praticam atos de barbárie em nome da religião. Entretanto, é importante destacar que a autoria desses ataques não deve se restringir apenas a esses grupos, cujas formas de combate vão desde alvos militares a espaços públicos, mas também a ações militares de países envolvidos no confronto sob a prerrogativa de combate ao Estado Islâmico, presente no território sírio. Além desses dois agentes, há ainda os rebeldes e o próprio governo, acusado por fazer uso de armas químicas. Então agora ele buscou responder ao segundo tópico. E ao terceiro tópico, ele vai exatamente para o parágrafo conclusivo. Diante disso, aí utiliza um novo elemento, olha. Veja que ele sai utilizando elementos que nós chamamos, vamos estudar isso aí, interparágrafo. Perfeito? Diante disso, os esforços da comunidade internacional, o qual tem se empenhado no combate a crimes de guerra na Síria e a crimes contra a humanidade, devem ser mais enérgicos. Para tanto, embora encontre obstáculos devido ao envolvimento de superpotências, cujos interesses se opõem, como Rússia, China e Estados Unidos, a imposição de sanções contra todos os responsáveis ligados diretamente a esses crimes e o embargo de armas ao governo sírio fazem-se nesse momento necessários. Então veja que ele apresentou aí sugestões. Dessa forma que você deve proceder diante de um tema da atualidade do CESP com tópicos. É isso aí, bons estudos e até, claro, a nossa próxima aula.